Irmãos e irmãs, como estão? Estamos aqui para trazer para vocês a Evangelho Terapia dessa semana. Possamos nós aproveitar esse momento para refletir no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e como se propõe essa atividade fazer com que os ensinamentos do Evangelho de Jesus, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, possam servir de base, de orientação à nossa conduta no dia a dia, no cotidiano. Nesse primeiro momento, vamos elevar nosso pensamento ao alto, rogando ao Mestre querido o seu amor e o seu amparo. Possamos, Mestre amado, elevar nossos espíritos para mergulharmos nas vibrações que você emana todos os instantes ao nosso orbe. Agradecemos a Zico Horta, a Dona Ivone do Amaral Pereira, aos amigos da espiritualidade, benfeitores da Seara de Jesus. Possam eles nos conduzir na atividade, possam eles nos orientar. E rogamos que vocês estejam conosco, nos dando o suporte e o amparo necessário para o dia a dia e para que possamos nos tornar melhores pessoas sempre. Que assim seja. Nós abrimos aqui antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos o capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. E nós vamos ler aqui o item 7 e 8, que fala sobre o tema deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E esse capítulo é muito interessante porque são passagens do Evangelho de Jesus, que, como Kardec, muito inteligente, colocou como título Estranha Moral, parecem que estão distorcidas as palavras frente àquilo que nós entendemos hoje de Jesus como figura, entendemos a profundidade maior dos seus ensinamentos. Lembrando que, à época, Kardec exatamente propunha fazer uma reflexão diferenciada das palavras de Jesus. Por isso, colocar nesse capítulo 23 o título de Estranha Moral. E nesse tema, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, no item 7, nós vamos ler a passagem do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, versículos 59 e 60. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Vamos ler agora o item 8, leremos ele todo porque não é muito extenso, a análise de Kardec. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia, por si mesmo, compreender. Jesus lhe o ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então é muito interessante essa passagem, essa reflexão
que Kardec nos traz em se tratando dessa passagem do Evangelho de Lucas. Obviamente, Jesus não queria e não quer que venhamos a desconsiderar a morte, principalmente dos entes queridos. Jesus, de forma alguma, vai querer que nós esqueçamos, venhamos a dar menor importância, coloquemos de lado o carinho que estamos direcionando a entes amados ou mesmo a pessoas afins. O que Jesus busca aqui nessa análise é mostrar aquele jovem, né, que não era um homem maduro, era um jovem, que a vida transcende a matéria. Com o decorrer do tempo, na literatura espírita, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos e outros espíritos vieram trazendo orientações com relação a essa passagem. O jovem dessa passagem que Jesus fala que deixasse os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, na realidade tinha um interesse por detrás disso. Queria ele estar presente ao sepultamento do pai, porque estava preocupado com a parte que lhe cabia na divisão dos bens com os outros irmãos. E ele acreditava que, estando longe, ele não teria participação nessa divisão dos bens. Até porque, nesse capítulo, né, do Evangelho de Lucas, mais adiante, esse jovem ele se propõe a seguir Jesus. Só que ele fala que quer primeiro enterrar o pai. Então, ele tinha ali um interesse, né, material de estar presente ao sepultamento do pai para participar das divisões dos bens da herança do pai. E aí, na concepção dele, depois disso, ele seguiria Jesus. Mas ele estava preso a essas questões da matéria. Então, é exatamente essa análise feita por Kardec, né, aprofundando ao ponto da luz da doutrina espírita, né, sob a ótica da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Kardec, então, vai fazer com que nós venhamos a entender que Jesus, quando fala deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, é aqueles que estão mortos para a vida do espírito. Sim, porque muitas das vezes existem pessoas vivas, fisicamente falando, né, mas mortas no sentido de compreender a transcendência da vida fora da matéria. Exatamente essa vida do espírito, que, como Kardec coloca aqui, é a nossa verdadeira vida. Quando fomos criados por Deus, o nosso espírito foi criado por Deus no momento que só Deus tem o conhecimento exato desse momento, ele criou o espírito. Ele não criou a matéria. Nós necessitamos da matéria para estarmos atuando no corpo físico, mas não devemos nos prender a essa materialidade, seja do nosso corpo ou das coisas que nos rodeiam, porque tudo isso é transitório, porque a nossa vida física é transitória. Então, quando Jesus fala de deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, é porque muitas pessoas vivem sem essa perspectiva além, né, da vida física. Acreditam que depois do processo morte não existe nada e ficam presos às questões da vida física, da matéria, como se elas fossem algo imprescindível. E não são. São, na realidade, né, um momento passageiro até. Existe algo maior, algo por trás. Quando ele fala para o jovem, né, para o jovem ir e divulgar o reino de Deus, né, fazer com que as pessoas viessem a entender esse processo de transformação, de reformulação, de crescimento espiritual, ele mostra para esse jovem isso, olha, a vida é mais do que isso. Quando nós vamos divulgar o reino de Deus, nós estamos exatamente mostrando às pessoas que existe algo além dessa existência física, algo além da matéria, do corpo, dos bens materiais. Existe algo que transcende a isso. E a transcendência está exatamente na sobrevivência do espírito a esse processo, né, de extinção biológica, como Manuel Filomeno costuma falar, um processo natural, né, de transformação biológica. Né? O Manuel Filomeno nem usa o termo morte, porque na realidade é um processo de transformação biológica, porque o espírito sobrevive, é transcendente à matéria. Então Jesus nos faz refletir sobre isso e Kardec exatamente faz essa análise.
para entendermos que existe sim algo maior, algo que transcende a vida física, que é exatamente a vida do espírito, que é aquilo que nós temos que, na realidade, buscar aprofundar, buscar meditar com relação a isso. É o que Kardec coloca aqui. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Então, nós somos, na realidade, seres espirituais, habitando temporariamente um corpo físico e atuando num ambiente físico temporariamente de forma transitória. Nós estamos em trânsito aqui, estamos literalmente de passagem. Então, é essa concepção que Jesus vem trazer quando fala isso. Nós temos que ser vivos no sentido biológico, no sentido físico da palavra, entretanto, temos que estar vivos no sentido do espírito, que exista uma vivacidade no nosso espírito que nos dá, às vezes, até uma maior motivação para a existência no plano físico. Porque se nós nos pegarmos exclusivamente às coisas da matéria, ao mundo físico que nos rodeia, frente às situações que vemos no cotidiano, frente às coisas que acontecem com nós próprios, nós vamos imaginar assim, nossa, é horrível estar vivo. Quando você vê doenças, quando você vê tristeza, miséria, desigualdade, quando você vê as dores, quando você sofre dores, se nós nos pegarmos exclusivamente à vida material, não daríamos a importância devida à vida. Por isso que muitos irmãos nossos, por conta exatamente de um enorme processo, né, como diz Divaldo, um enorme processo de crise existencial, buscam, às vezes, no suicídio uma saída, porque eles não veem significado na sua vida. Estão presos exclusivamente às questões da matéria, ao momento atual. Não vislumbram algo maior. Então, existe essa crise existencial porque se tem a ideia de a existência sendo única e exclusivamente esse momento. E, às vezes, as dores, sofrimentos, as coisas que vemos que nos angustiam, que nos deprimem, e que acreditamos que não vai ter fim, talvez a concepção, né, da morte seja a melhor fuga para todos esses problemas. Hoje a doutrina espírita nos mostra que não, que muito pelo contrário, né, é um débito adquirido enorme, que o espírito necessita, às vezes, de várias outras encarnações para se restabelecer perante a lei divina. Então, nós temos que trazer vivacidade, vida ao nosso espírito, mesmo estando na transitoriedade da matéria. É perceber o redor, perceber a nossa condição, as condições que nos rodeiam, mas ter sempre em mente, isso é transitório, isso vai passar, isso vai acabar. Entretanto, meu espírito sobrevive. E todo e qualquer problema, de que ordem for, que me assalte, ou que assalte a sociedade ao meu redor, ele só existe enquanto estamos aqui. Ah, André, mas o espírito às vezes ele não desencarna e sofre no outro plano? Sim, sofre por consequência de gestos, atos e condutas efetuados na vida física. Então ele precisa se restabelecer perante as leis divinas, principalmente perante a própria consciência desses equívocos. Isso gera nele, né, uma crise de existência, porque é aquilo que eu estou falando, nós temos que parar para pensar na existência como sendo algo maior, de uma amplitude e de uma plenitude que nos escapa a sensibilidade, muitas das vezes, de compreensão, mesmo nós espíritas. Então, temos que mergulhar profundamente nessa ideia de que somos espíritos, transitoriamente na matéria, transitoriamente atuando no corpo físico, transitoriamente usufruindo de bens materiais, mas não são nossos, nem nosso corpo é nosso. Nós somos os mordomos, né, da parábola que Jesus conta, os mordomos que Deus entrega assim, olha, você vai tomar conta disso, do seu corpo, dessa sua família, dessa sua casa, você vai tomar conta transitoriamente disso, você é um mordomo, porque na verdade, em momento oportuno, você vai retornar a mim e isso vai ficar aí.
e outros terão que dar conta. Você tem que fazer a sua parte. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, quando Jesus fala isso para esse jovem, é porque o jovem tinha ali o interesse da herança, tinha o interesse material. Não vamos aqui questionar se ele menosprezava, né, se ele não tinha carinho pelo pai, mas o principal foco naquele momento, a espiritualidade nos traz isso posteriormente na literatura espírita, era a questão da herança. Então também ele estava preso a essa transitoriedade da matéria. Também ele estava preso à transitoriedade da matéria daquele que parte. Porque aqueles entes queridos nossos que já partiram, nós temos que nos lembrar que, na realidade, eles partiram, mas continuam existindo em espírito. Estão, às vezes, muito próximos de nós, nos visitam, talvez estejam ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando, nos conduzindo, talvez estejam ao nosso lado, solicitando um pouco de atenção nossa, uma lembrança, uma prece, mas eles continuam existindo. Então, nós temos que lembrar disso, né? Nós não podemos ser vivos mortos. Nós temos que ser vivos vivos e lembrar que, muitas das vezes, os mortos estão, na realidade, plenos de vida. Então, possamos nós parar para pensar nisso, que estamos tendo um momento físico, né? Uma vida física que é transitória, que é passageira, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Somos espíritos, fomos criados espíritos. Não vamos menosprezar estarmos no plano físico e nem menoscabar, né, esse momento encarnatório. Aproveitemo-lo, mas aproveitemo-lo com responsabilidade, com equilíbrio, tendo um objetivo, fazer com que esse momento encarnatório seja, na realidade, o objetivo maior da vida física, que tudo que nós façamos aqui, que a nossa conduta aqui, ela venha a surtir, né, na realidade, frutos ao desencarnarmos. Que quando nós fecharmos os nossos olhos físicos e abrimos os nossos olhos do espírito, no outro lado da vida, nós possamos ser recebidos e, quando questionados pela espiritualidade, nós possamos dizer: olha, eu fiz, né, o que eu tinha condições de fazer. E tudo o que fiz foi sempre pensando de que eu viria para cá. E nessa análise trazida pela espiritualidade, quando eles sentam conosco e nos mostram o que fizemos, vamos ver lá as atitudes que tivemos, a conduta que tivemos, como nós nos comportamos, principalmente as dores que nós conseguimos sanar, as lágrimas que secamos, as vezes que estendemos a mão para auxiliar, as vezes que tivemos ouvido amigo para ouvir, às vezes em que pronunciamos uma palavra de consolo, de bom ânimo. E aí nós vamos entender que tudo aquilo que fizemos aqui no plano físico, que passava às vezes de forma imperceptível, rende frutos lá, né? São os tesouros que Jesus disse que nós deveríamos amealhar para carregarmos no céu. Os tesouros são exatamente essa postura diferenciada, essa conduta diferenciada. Então, meus irmãos, pensando nisso, né, vamos pensar que estamos vivos materialmente, mas vamos trazer também vida ao nosso espírito. E vida e abundância, como disse Jesus. E vamos nos empenhar para que essa vida seja realmente uma vida de trabalho, de dedicação, de reformulação, de auxílio, né? Então, que vamos lembrar com afeto, com carinho os que partiram, mas que eles percebam em nós uma lembrança produtiva, construtiva, no sentido da nossa mudança. Porque agora, eles do lado de lá percebem, eu passei por ali, fiz a minha parte, mas aqui é que realmente eu estou feliz. Aqui é que realmente é a minha vida. E é isso que a espiritualidade vem e nos traz. A certeza de que vamos para lá, e a certeza maior de que aquilo que fizermos aqui, enquanto encarnados de produtivo, vai render frutos lá. Então, vamos trazer vida, não somente ao nosso corpo, vamos trazer vida ao nosso espírito. Vamos viver plenamente, para que o nosso espírito possa ser pleno depois que partirmos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos. Muita paz.